Fala galera, beleza? Eu sou o Ian, né, um dos seus três professores de Química. Eu vou trabalhar com Química 2, que é aquela parte que pega mais Físico-Química, com equilíbrio, eletroquímica e tudo mais. Né? A gente vai ter essa primeira aula duplicada, né, 1h30, que eu vou tentar dar uma repassada em todos os conteúdos que a gente viu durante o semestre. É um pouco complicado, né? Então vamos ter que dar um pouco de corrida. Mas, como as matérias são um pouco independentes, acaba que não vai ser tão prejudicial para vocês. Mas eu acho que semana que vem ou na outra, não sei, eu devo ter uma aula extra para poder trabalhar alguns exercícios com vocês, então para poder dar uma complementada. Mas se não der, pelo menos vocês vão ter essas duas aulas com teoria pra caramba, com uma lista de exercícios boa, né, uma lista de exercícios boa, que aí vocês vão poder fazer para poder treinar e ver como é que vocês se saíram com essa matéria que eu vou dar agora. Ela vai ter um gabarito comentado, então se vocês tiverem dúvida, né, por que errou, não sei o que, vocês dão uma olhada no gabarito que vai dar tudo certo. A gente tem os plantões, eu vou deixar o meu número no... Vocês vão ver o meu número no direcionamento. Então, vocês vão ter meu Facebook, vai dar tudo certo. Né? Se vocês quiserem mandar alguma mensagem, tirar dúvida, pode mandar à vontade, que não tem o menor problema, tá bom? A gente está aqui para ajudar vocês. E no que for possível, com certeza, pode contar com a gente vai fazer de tudo para poder ajudar no que for possível, tá bom? Então vamos lá. O roteiro. A gente vai passar por substâncias inorgânicas, uma matéria, né, de substâncias puras e misturas, a separação dessas misturas, vai trabalhar com gases, termoquímica, análise dimensional, soluções, propriedades coligativas e terminar com cinética química, tá? Que aí depois vai juntar só duas matérias que a gente vai trabalhar ao longo do segundo semestre, que é equilíbrio e eletroquímica, tá? Aquele negócio de pilha e bateria e tal. Bom, começando com funções inorgânicas, eu deixo esse mapa mental para vocês e... vamos embora. Bom, isso aqui é uma tabela com a parte dos ácidos, né? Porque nas funções inorgânicas a gente vai trabalhar com tipos de elementos, tipos de compostos. E o primeiro deles é o ácido. O que é um ácido? Um ácido é um composto que quando você coloca em água, ele libera H+, ele libera hidrogênio ionizado. Então, beleza. Quando você pensa nisso, você vai falar, se o ácido ele tem que liberar H+ em água, quer dizer que na sua estrutura ele vai ter H+. Só que ele pode ter, além do hidrogênio, ele pode ter um oxigênio. E aí que você se difere os dois tipos de ácido que existem. Existe o hidrácido, que é só o hidrogênio com um ametal, né? Naquela parte da tabela periódica da direita, mais ou menos. E a gente também a gente também tem os oxiácidos, pelo próprio nome, né? Oxi de oxigênio. Então ele vai ter um hidrogênio, o ametal no meio e o oxigênio, tá? O nome deles, do hidrácido é mais fácil, que é o ácido, o radical, né? Que é essa tabela aqui da direita para baixo, do radical do ametal, mais hídrico. Então no exemplo aqui, HCl. O Cl a gente vê na tabela que é o cloro. E o radical do cloro é clor. Então vai ser ácido, clor mais hídrico. Então, ácido clorídrico. O segundo é o HBr. Br é bromo, então vai ser o ácido bromídrico. E o último, enxofre, o S, é sulfo, tá? Que vem do inglês de sulfo, vem do latim e tudo mais, mas enfim. Ácido sulfídrico, beleza? O oxiácido ele tem um nome mais complicado, que depende do NOx, que é o número de oxidação. Isso vocês vão ver com pita. Se não me engano, vai ser agora no segundo semestre, né? Pela ordem do material de etapa. A gente segue, né, como nosso norte das matérias, mas a gente sempre coloca a teoria aqui nas apresentações, né? Então, beleza. NOx. O que vocês precisam saber de NOx? Nesse início, o NOx é como se fosse a carga do elemento, né? Então, quando o elemento está assim, né, como está aqui, né, no oxiácido, ele está neutro. Né? Ele não tem nenhuma carga, ele não está -2, ele não está +2, enfim. Então, a soma dos NOx tem que dar 0. O hidrogênio ele vai ser sempre +1, enquanto que o oxigênio -2. Então, dependendo da quantidade de hidrogênio ou oxigênio, você vai descobrir qual é o NOx do ametal em questão. Por que você precisa saber isso? Porque às vezes ele vai depender desse NOx para você saber qual vai ser o prefixo e qual vai ser o sufixo, né, do oxiácido. Então vamos trabalhar com o primeiro ali, HClO4. Se o hidrogênio é +1,
e o oxigênio é menos 2, então a gente vai ter pensa numa equação, né? Vai ser mais 1, mais o NOx do Cl, né? Então um X, mais 4 vezes o NOx do oxigênio, que é menos 2. Então vai ser 1 mais X mais 4 vezes menos 2, tá? Então vai ser 1 mais X menos 8. Isso tudo tem que dar igual a zero. Então, a gente sabe que 1 menos 8 dá menos 7. Quando a gente passa esse menos 7 do lado esquerdo para o direito, onde estava o zero, ele vai mudar o sinal. Então, será menos 7, vai virar mais 7. Então, vai ser x igual a mais 7. Então, o NOx do cloro é mais 7. E mais 7, quando a gente vê aquela tabela ali de cima, né, na direita de cima, a gente vê que é um NOx máximo. Se é um NOx máximo, ele vai ter o prefixo per e o sufixo ico. Então, juntando isso tudo, o HClO4 ele vai ser o ácido perclor, porque é do cloro, ico. Então, vai ser o ácido perclórico. Aí você coloca um acento ali ou aqui ali, para poder ajeitar, né, a entonação, tá? As sílabas tônicas e tudo mais. No HClO3, a gente percebeu, né? 4 vezes 2 dá 8. Só que o NOx do cloro foi 7, porque tem um hidrogênio. Então, no HClO3, 3 vezes 2, 6. 6 menos 1 do hidrogênio, que só tem 1, 5. Mais 5 é NOx alto. Então, vai ser o ácido clórico. Passando para o HClO2, 2 vezes 2, 4. 4 menos 1 hidrogênio, 3. 3 é o ácido cloroso. Agora, o HClO vai ser 1, né? Um oxigênio e um hidrogênio. Então, vai ser 2 menos 1, que vai dar 1, que é o NOx mínimo. Ele vai ter o prefixo hipo e o sufixo oso. Então, é o ácido hipocloroso, tá? Sempre que for um NOx mais 1 ou NOx mais 7, ele vai ter o prefixo. Se for um NOx 3 ou 4, vai ser um sufixo oso. E se for um NOx 5 ou 6, vai ser ico, tá? Então, os NOx altos é ico e de sufixo, e o NOx baixo é o oso de sufixo. Sempre lembrando que o mínimo é com prefixo hipo e o máximo é com prefixo per, tá bom? Aí existem algumas coisinhas para tentar decorar isso, mas é meio difícil. Tipo, o hipopótamo fica na terra, então baixo. Sei lá, coisas assim. Bom, prosseguindo, você tem o ácido que libera H+, vai ter uma base que a gente define como que é a pessoa que libera OH-. Por que a gente libera isso? Por que a gente pensa nisso? Faz sentido quando a gente for trabalhar com equilíbrio, porque H+ e OH-, quando se junta, gera água, tá? Então tem essa ideia na cabeça que para isso que serve, tá? Geralmente as bases elas são de um metal e de hidroxila. Hidroxila é esse OH, tá? Que ele tem um sinal menos. Lembra? O NOx é como se fosse uma carga. Então, se o oxigênio é menos 2 e o hidrogênio é mais 1, fica menos 2 mais 1. Menos 1, tá? Então, é como se a carga dele fosse menos 1. O NOx dele fosse menos 1, tá? Então, a quantidade de hidroxilas vai te dar o NOx do metal, né? Porque se tiverem 3 hidroxilas, no caso do ferro, você vai ter uma carga menos 3. Se só tem o ferro do outro lado, então ele vai ter que ser mais 3 para poder balancear e dar 0 no final, tá bom? Então, beleza. O nome é mais simples, é hidróxido de e o nome do metal. Se o metal é o sódio, como no caso do Na, hidróxido de sódio. Se for o cálcio, hidróxido de cálcio. Agora, quando o metal ele varia de NOx, ele pode ter vários NOx, como é o caso do ferro, você vai ter que definir qual é esse NOx. Você vai ter que falar, esse ferro é o ferro com NOx mais 2. Então, é o hidróxido de ferro 2. Só que tem que ser o 2 em algarismo romano, tá? Com os 2 pauzinhos. Se for um metal que só tem 2 NOx possíveis, como é o caso do ferro, por isso que ele é bom, mas também é o caso do cobre, é o caso do ouro, você pode adotar aquela nomenclatura do ácido, de terminar com oso, terminar com ico. Então, o hidróxido de ferro 3, que é o NOx máximo do ferro, vai ser o hidróxido férrico, enquanto que o mais 2 vai ser o hidróxido ferroso, porque é o NOx baixo, tá? É mais ou menos isso que você tem que saber de base, tá? Essa parte de funções inorgânicas de nomenclatura é importante para vocês identificarem qual é a substância que ele está falando nas questões, tá? Força de ácido e base. Para os hidrácidos, decoreba. É o HCl, o HBr e o HI, tá?
são os halogênios, a família é 17, tá? Nos oxiácidos, você tem que fazer uma continha, que a continha é a seguinte. A diferença entre a quantidade de oxigênio e hidrogênio vai te dar a força desse ácido. Quanto mais oxigênio tiver para menos hidrogênio, mais forte ele será. Então a gente convencionou que se o M sendo o número de oxigênios e o N o número de hidrogênios, né, se a gente tiver M menos N e essa conta der maior ou igual a 2, vai ser um ácido forte. Então aqui o H2SO4 tem 4 oxigênios para 2 hidrogênios. 4 menos 2, 2. É igual a 2, então ele é forte. No caso do HClO4, eram 4 oxigênios para 1 hidrogênio. 3. Sendo 3 é maior do que 2, então ele é forte. Agora, HClO, 1 oxigênio para 1 hidrogênio. 1 menos 1, 0. Menor do que 2, então ele é fraco. Tá? Quando dá 1, geralmente eles falam que é intermediário, né, a força. Mas geralmente eles vão falar ou é forte ou é fraco. Tá? E isso, essa questão da força, tem a ver com a ionização. Né? Porque quando você coloca um elemento na água, ele pode dissociar, no caso das bases e dos sais, porque eles têm ligações iônicas, né? Uma ligação com uma diferença de eletronegatividade alta. Né? Eletronegatividade é meio que a força que o cara tem para puxar os elétrons para si, né? Para puxar essa coisa negativa. O oxigênio é o segundo elemento com maior força. Né? O primeiro é o flúor, né? Da família 17. Tá. E ionização geralmente acontece com os ácidos. Você coloca ele em água, como as ligações eram covalentes, há uma quebra dessa ligação na hora que você coloca na água. E o ametal puxa o elétron do hidrogênio, por isso que sai H+, e sai o ametal com uma carga negativa. Tá? Nas bases, ele só separa. Nos ácidos, ele quebra a ligação. Tá? Isso aqui é dissociar, isso aqui é ionizar. Tá bom? Só pode ser assim. Beleza. Para base, decoreba. As duas primeiras famílias são as famílias com bases fortes. Porém, qual é a exceção? Na segunda família, o elemento berílio e o elemento magnésio, eles não formam bases fortes, porque eles não são muito solúveis em água. Então, se você não é solúvel em água, você não pode dissociar muito. Tá? Então, na primeira família, vai ser a primeira família toda. Né? A gente tira o último elemento, porque o último elemento é muito radioativo. Então, não entra na nossa brincadeira. Na segunda família, vai ser todos os elementos, menos o último, porque ele é radioativo. E os dois primeiros, que é o berílio e o magnésio, porque eles não são solúveis em água. Tá bom? Prosseguindo. Neutralização. Lembra que eu falei H+, com H- junta da água? É isso. Né? Neutralizar é quando você pega os ácidos representados pelo H+, e reage com as bases representadas pelo H-. A neutralização vai ser completa quando todo mundo reagir com todo mundo. Ela vai ser incompleta quando você tiver um desbalanço da quantidade. Então você vai ter mais hidrogênio, você vai ter mais hidroxila, algum dos casos. Tá? Então na neutralização completa eu coloquei o exemplo. O ácido sulfúrico, porque ele tem com NOx mais 6, tá? 4 vezes 2 dá 8, menos 2 dá 6, com 2 hidróxidos de sódio. Isso vai neutralizar completamente. Por que eu neutralizo completamente? Porque eu não vejo no que é formado, né, nesse elemento aqui da esquerda, que a gente chama de sal, a gente não vê um H+, um hidrogênio, quer dizer, a gente não vê um OH na fórmula. A gente só vê o metal e a parte, né, do ametal tendo ou não o oxigênio, dependendo do ácido. Tá? Enquanto que na neutralização incompleta, como a gente vê, né, o primeiro caso, né, se na completa a gente reagiu um ácido com duas bases, né, na incompleta a gente está reagindo um ácido com uma base. Tá? Essa proporção funciona porque o ácido ele tem 2 hidrogênios para poder serem neutralizados. Tá, então se a gente está reagindo um ácido com uma base, no final sobrou um hidrogênio na fórmula. Então a gente viu que foi incompleta. No exemplo de baixo, a gente tem um ácido com uma base. Só que essa base ela precisa de 2 ácidos para neutralizar. Tá? Nesse caso, o hidrogênio. Né? Porque essa base ela tem 2 hidroxilas. Se ela tem 2 hidroxilas, ela precisa de 2 hidrogênios para poder reagir completamente. Como a gente só tem um hidrogênio, ele acaba que neutraliza de forma incompleta. Por isso que sobra um OH na fórmula final. Tá bom?
E de qualquer forma, sempre vai formar um sal e uma água, tá? E tanto que essa questão da neutralização, ela vai afetar na nossa classificação dos sais. A gente vai dizer que um sal ele é neutro quando ele tem uma neutralização completa. Por exemplo, o NaCl, o K2SO4, porque a gente não vê nem hidrogênio, nem OH na fórmula final. Agora, a gente vai falar que um sal é ácido se existe uma neutralização incompleta do ácido. Então quer dizer que tinha mais ácido do que base. Então a gente vai ver um hidrogênio no final. Se vir um hidrogênio no final, a gente lembra que hidrogênio remete a ácido, então é um sal ácido. Agora, nos sais básicos vai ser o contrário, vai ser a neutralização incompleta da base. Então vai ter mais base do que ácido. E isso vai gerar com que na fórmula final existam OH nela. Então a gente vai ver o CaOHF, tá? Vai ver o AlOHCl2 e tudo mais. Só que existe uma outra classificação, que ela é paralela. Tá? Então o sal ele vai ter dois tipos de classificação. Uma classificação quanto à neutralização, completa ou incompleta, e uma classificação quanto ao caráter. O que é esse caráter? É quando você coloca em água, o pH da água muda ou não. Né? Aquele pH que muda, que mexe com acidez, que a gente vai ver no segundo semestre. Logo a primeira matéria, se eu não me engano. Um sal vai ter caráter neutro se ele for feito de um ácido forte com uma base forte. Porque se os dois são fortes, eles estão empatados aqui, pum, bateu, neutralizou. Agora, um caráter ácido quer dizer que o ácido é forte e a base é fraca. Se ele é forte, o ácido, ele vai vencer a base. Se ele venceu a base, quer dizer que no final você vai ter um sal que, quando você coloca em água, ele vai gerar um pH ácido na água. Tá? Ao passo que o caráter básico vai ser o contrário. Você vai ter uma base forte com um ácido fraco. Ela vai ganhar e vai gerar um pH básico no final. Aí você lembrar, né? O que é um ácido forte, o que é uma base forte e resolver. Mas e se for um ácido fraco com uma base fraca? Não vai cair para vocês nesse nível, porque aí depende de umas coisas mais difíceis, envolvendo equilíbrio e tudo mais, então eles não vão perguntar, tá? Mas aí vocês relevam, tá? Geralmente vai ser ácido forte com base forte, ou com base fraca, uma base forte com ácido fraco, e tudo mais. Aí a gente vê os exemplos, que pode ter ácidos, sais ácidos de caráter básico, ou sais neutros de caráter ácido, e por assim vai, tá? Uma classificação não influencia na outra, tá bom? Bom, agora como é que a gente dá nome? O nome ele vem justamente da neutralização, tá? Nos sais ácidos, nos sais básicos, como a gente vê que ainda resta, né, no produto um hidrogênio, um OH, a gente tem que falar isso, né? A gente tem que mostrar essa existência no nome. No caso dos ácidos, nos sais ácidos, a presença do hidrogênio significa um prefixo, né, no nome chamado hidrogeno, de hidrogênio, ou bi. Aí vai vir um radical do ácido, né, que é o ametalzinho, mais o sufixo desse sal, mais D-metal. Tá? Esse sufixo a gente vai ver no próximo slide. Então, por exemplo, no NaHCO3, se ele tem hidrogênio, ele vai ser hidrogênio. Se ele tem C, é de carbono, então vai ser carbon. Ele vai ser carbonato porque ele vai ter um NOx alto para o carbono, que é mais 4. Tá? Que aí 3 vezes 2 dá 6, o sódio é mais 1 e o hidrogênio é mais 1, então é 6 menos 2, 4. Tá? Como ele é de sódio, ele vai ser dissódio. Então vai ser hidrogênio carbonato de sódio ou bicarbonato de sódio. Tanto faz. Tá? A gente vai entender direitinho essa parte do sufixo no próximo slide. O sal básico vai ser o número de hidroxilas que você tem na fórmula final, mais hidroxi, de hidroxila, e segue o resto. Radical do ácido, sufixo do sal, mais de metal. Então, nesse caso, CaOHCl. OH, a gente só tem um OH, então vai ser mono, hidroxi. Cl de cloreto, de cloro, quer dizer, então vai ser monohidroxiclor. Ele vai ser cloreto porque ele vem de um hidrácido. Né? A gente não vê oxigênio na fórmula, que não, né, o oxigênio ligado na hidroxila. E ele é de cálcio porque o Ca é cálcio. Tá?
Se fosse um outro metal, seria um outro nome no finalzinho. Mas esses aqui geralmente não caem tanto. Vai cair mais o bicarbonato de sódio, porque ele é muito utilizado, né, no dia a dia. Bom, sal neutro. Geralmente são os sais que caem. Ele vai ter o prefixo, radical do ácido, sufixo do sal, de metal. Vamos lá. Primeiro caso, ácido clorídrico com hidróxido de sódio. A gente vai pegar o radical, o sufixo desse metal, ele vai passar por uma transformação e o resto segue normal. Então, quando você tem um hidrácido, né, tratando agora dos sufixos, o hídrico vira eto. Quando você tem um oxiácido de NOx alto, o ico vira ato. E quando você tem um oxiácido de NOx baixo, você vai ter o oso virando ito. Então tem aquele negócio, bico de pato, formoso, periquito. Só para você ter uma coisa na cabeça e decorar. E o hídrico vira o eto. Tá? Então o ácido clorídrico vai virar o cloreto de sódio, porque o sódio é da base. Agora, o prefixo ele se mantém. Então o ácido perclórico, então ele vai ser perclorato, que o ico vira ato. De potássio, porque é a base que está mexendo. Agora, o sulfúrico vai virar o sulfato, ico-ato. O nitroso vai virar o nitrito, que é o oso vira ito. O hipocloroso vira o hipoclorito, tá? Porque o prefixo mantém e o oso vira ito. Aí note que a questão do NOx do metal é importante. Se forem, porque podem ter hidróxido de ferros diferentes, então a gente tem que falar que qual hipoclorito é? É o hipoclorito de ferro 2, pode ser o hipoclorito de ferro 3 e, sei lá, outras combinações que existem, tá? Então você tem que falar qual é o ferro que você está trabalhando. E segue aquela mesma coisa. Se for um metal que só tem 2 NOx, pode ser hipoclorito de ferro 2 ou hipoclorito ferroso. Hipoclorito de ferro 3 e hipoclorito férrico. Tá? Bom, prosseguindo. Para a última função orgânica importante, os óxidos. Tanto o ácido quanto a base, se você tira água deles, se você desidrata, eles geram os óxidos. Né? Os óxidos eles são característicos por isso. É um composto de 2 elementos, em que um deles é o oxigênio. E o oxigênio é o elemento da direita, o elemento mais eletronegativo. E ele é classificado baseado em quem ele forma quando você coloca em água. Então, um óxido ácido, quando você coloca ele em água, vira um ácido. Um óxido básico, quando você coloca em água, forma uma base. O óxido neutro, ele não reage com a água, por isso que ele é neutro. E o anfótero, né? Lembra de anfíbio, que tem 2 vidas? Anfótero é isso. O anfótero ele pode gerar tanto um ácido quanto uma base. Vai depender do meio. Se for um meio ácido, ele gera um ácido. Se for um meio básico, ele gera uma base. Mas esse não é tão importante. Tá? O mais importante é o ácido básico e o neutro por efeitos de estufa e poluição e tudo mais. Os óxidos ácidos geralmente são feitos de ametal, o X é um ametal, ou ele é um metal de NOx alto, mais 5, mais 6, mais 7. O anfótero ele vai ser um metal de NOx mais 3 ou mais 4, enquanto que o básico ele vai ser um metal de NOx baixo, mais 1, mais 2. E um neutro é uma decoreba de 3. Tá? Então pensa aqui, o ácido vai ser ametal, que nem os ácidos de verdade são. Agora, para trabalhar com metal nos óxidos, você pensa numa escadinha. Você está embaixo, no NOx baixo. Você vai subindo, mais 1 e mais 2, base. Sobe para o intermediário, mais 3, mais 4, anfótero. E sobe de novo a escadinha, mais 5, mais 6, mais 7, é ácido. Tá? A gente pensa que o anfótero faz sentido, porque embaixo é base, em cima é ácido. Então ele está no meio, ele pode transitar. Tá bom? E o neutro, né, a decoreba no com 20, porque é o NO, CO, N2O. Quando você junta isso, a glutina, é o no, co, com, né? Aí o 2 embaixo com o O vira um 20. Então é o no, com e o 20. Tá? É besteira. Aí tem uns exemplos, CO2, SO3, ZNO, Na2O. O ZNO ele acaba sendo uma exceção, tá? Tem bastante na química. Que o oxigênio é menos 2, então o zinco teria que ser mais 2.
Só que eu acabei de falar para você que o fósforo era mais 3 mais 4, né? Só que o zinco ele é uma exceção, tá? Aí como é que você dá o nome? Existe um nome 1000% oficial, né, que nunca vai estar errado, que você vai falar a quantidade de oxigênio que tem, mais óxido de, a quantidade do outro elemento e o nome dele. Então, no caso, CO2, 2 oxigênios, dióxido, D, C é carbono, então dióxido de carbono. No NO, a gente tem um oxigênio, monóxido de nitrogênio. Não precisa falar com o número do nitrogênio porque ele é só um. Mas agora do outro lado, o N2O, monóxido de dinitrogênio. Existem outras nomenclaturas? Existe. Você pode usar o mesmo raciocínio que você estava usando para ácido. Então, no caso do ferro, o Fe2, o FeO, quer dizer, que é o ferro com NOx 2, né, no caso aqui do básico. Ele pode ser óxido ferroso, mas ele também pode ser óxido de ferro 2. Tá? Nesse caso, né, do ferro, você tem que falar qual é o NOx. Então, ou você vai falar óxido de ferro 2 ou óxido ferroso. É muito difícil você falar monóxido de monoferro. Tá? É muito difícil. Geralmente são esses dois nomes. Aí tem do lado do anfótero, Fe2O3. Óxido de ferro 3. Óxido férrico. É difícil você falar trióxido de ferro ou trióxido de ferro. Tá? Geralmente ele vai usar esse nome, óxido de ferro 3, óxido férrico. Essa nomenclatura 1000% oficial, quando eles tratam, acaba sendo dióxido de carbono, óxido de sódio, óxido de cálcio, com aqueles caras que não mexem muito no NOx, tá? Mas como eu estava dizendo, essa matéria toda de nomenclatura é mais para vocês identificarem. É muito mais difícil ele perguntar, qual que é o nome do cara, tá? E te dar a fórmula, tá? Geralmente ele vai falar, o cara tal vai reagir com o outro cara Y e vai gerar um produto. Qual é a energia liberada? Entendeu? Aí você tem que saber quem é quem, né, nos nomes, para poder saber a correspondência de representação com os elementos. Tá bom? Bom, seguindo. Dado que a gente agora sabe o que são as funções inorgânicas, a gente consegue trabalhar com o conceito de substâncias puras e misturas. Substância pura pode parecer meio óbvio, mas é o cara puro, é ele sozinho. Pode ser em átomo ou em molécula. O que seria um exemplo de uma substância pura em átomo? O O2. Só existe um tipo de elemento, que é o oxigênio. Mas você pode ter um recipiente que tenha CO2 somente. São 2 elementos, mas você só tem o CO2. Então você só tem um tipo de molécula, um tipo de composto. Se você só tem um tipo de composto, ele está puro. Tá? A gente lembra, tipo, impureza, coisas indesejadas. Então se você tem mais de um tipo de coisa no teu recipiente, seja moléculas diferentes ou elementos ou átomos diferentes, você não vai ter mais uma substância pura, tá? Então a substância pura, ele vai estar o bichinho sozinho, seja ele só o elemento, né, só um tipo de elemento, que é o caso das substâncias puras simples, né, que ela só tem um tipo de elemento no local. Então vai ser só O2, só Cl2, ou O3, Cl, não sei o que, tanto faz. Ou as substâncias puras compostas, que são compostos que estão sozinhos no recipiente, mas são compostos que têm mais de um elemento. CO2, CaCO3, HCl. Se for só o composto sozinho, por mais que tenha mais de um elemento, é uma substância pura composta. E as misturas é quando você pega substâncias puras e junta. Então vai ser um O2 com Cl2, vai ser um O2 com CaCO3. Isso são misturas. Podem ser misturas homogêneas, quando os componentes eles se misturam, quando eles são solúveis, quando eles têm o mesmo tipo de interação intermolecular, né, aquele negócio de ponte de hidrogênio, não sei o que vocês veem com pita. Ou podem ser misturas heterogêneas, como água e óleo, que são coisas que não se misturam, né? Você vê que elas se separam. Então, a água como um composto polar, né, que é um composto que, como se ele tivesse uma carguinha, e o óleo como um composto apolar, né, como se ele fosse neutrão, né, neutralizado,
eles não se misturam, então eles vão se afastar. Se eles se afastam, você forma uma mistura heterogênea. Você consegue ver uma fase, consegue ver um horizonte, né, que é a separação entre eles. Né? O óleo vai estar aqui em cima, bem, né, distinto, e embaixo a água. E você vai conseguir ver essa diferença. Bom, e isso tudo geram questões. Porque quando você tem uma substância pura, você vai manter, né, sempre constante todas as propriedades físico-químicas dela. Então, a cor, o cheiro, a temperatura de ebulição, né, que é a temperatura para o líquido virar gás. Você vai ter a temperatura de solidificação, que é o líquido virando sólido constante. E quando você mistura, essas coisas modificam, tá? Então, o cheiro pode mudar, a cor pode mudar, a temperatura de ebulição e tudo mais. E é interessante a gente ver essa comparação entre as curvas de aquecimento. E é característico. Quando você tem uma mistura comum, que é o caso do número 1, ele não vai ter mais constante, né? Porque o que acontece? A substância pura, que é o número 2 aqui, o gráfico, ela vai ter temperatura de ebulição e temperatura de solidificação constantes. Então, quando o sólido você vai aquecendo, ele chega no ponto de fusão, que é o mesmo ponto da solidificação, só que são processos inversos, né? Um está subindo, o outro está descendo. Quando ele chega no ponto de fusão, ele para de aumentar a temperatura e toda a energia que você dá no sistema é para poder deixar o sólido líquido. Tá? É aquele negócio do calor latente da calorimetria. E depois que todo mundo que estava sólido virou líquido, ele volta a aumentar a temperatura. Chegou no ponto de ebulição, ele para a temperatura para agora tirar o líquido e pegar o líquido e virar gás, virar vapor. Tá? Aí ele vai manter constante até que todo mundo vire vapor e depois começa a aquecer de novo. Né? Substância pura, ela vai ter tanto a temperatura de fusão quanto a de ebulição constantes. A mistura não. Vai ser tudo intervalos. Né? Na mistura comum, enquanto um dos componentes está entrando em fusão, está virando líquido, o outro está sólido. Tá? Então, no final, você vai começar muito mais cedo a sua fusão e vai terminar muito mais tarde. E vão ser em temperaturas diferentes, porque esses compostos eles viram líquidos em temperaturas diferentes. Então, um vai entrar aos 20 graus Celsius, outro ao 30. Então, quando estiver no 25, esse cara aqui que era dos 30, ele vai estar sólido, e o outro vai estar virando líquido. Tá? Aí, quando chegou no 30, ele começou a virar líquido, e o outro cara já estava tudo líquido. Então, no final, né, acaba que você tem um intervalo de temperatura de fusão, um intervalo de temperatura de fusão. Porém, como tudo na química tem uma exceção, existem dois tipos de misturas que elas vão ter uma das temperaturas constante. Existe a mistura azeotrópica, do azeu, lembrar o azul, né, o azul do céu. Então, ela vai ter constante a temperatura de ebulição, né, é o 3. Né? Então, azeu, se lembra do azul, que está no céu. Então, ela vai ter a temperatura constante de ebulição. A temperatura de fusão vai continuar sendo um intervalo. Mas quando o líquido dessa mistura vai virar um vapor, a temperatura fica constante. E tem a mistura eutética, né, que vai ser o contrário. Que quando você está fundindo, está tirando o sólido para virar líquido, ele vai ter uma temperatura constante. E quando o líquido quiser virar vapor, vai ter aquele intervalo novamente. Tá? Então é isso. Azeu em cima, eutética embaixo. Né? O que é constante. Bom, prosseguindo. Você tem essas misturas, só que agora você quer separar. Então você tem dois tipos de mistura. Tem a mistura heterogênea, quando são compostos que não se misturam direitinho, eles não são miscíveis, não são solúveis entre si, e as misturas homogêneas. Elas têm formas de separação diferentes. Aqui eu não coloquei gás e gás, porque a gente considera que os gases eles são gases ideais. E quando eles são gases ideais, a gente vai ver que eles não têm ligações entre si. Tá? Então não faz sentido pensar em mistura gasosa. Por mais que às vezes a questão fale, uma mistura de gás carbônico com gás oxigênio. A gente releva, né? A gente não vai falar, não existe essa mistura. O cara tá falando que existe, a gente vai trabalhar com aquilo, tá? Mas a risca não existe, né? Para gases ideais. Na separação de misturas heterogêneas, a gente pode ter sólido com sólido, sólido com líquido e líquido com líquido,
tá? Para separar sólido com sólido é mais fácil. Porque se você tem dois sólidos que eles não se juntam, por exemplo, areia e caco de vidro. Né? Um exemplo meio ruim. Se você tem uma mistura de areia com caco de vidro, como que você vai separar isso? Você pode separar catando com a mão, né, ou com uma pinça, ou algo do tipo, uma coisa mais rústica, mais, né, rudimentar. Pode ser vintage. E você vai tirando manualmente. Então você vai ter na sua mão um punhado de areia e vidro. Você vai lá, pum, pegou, bota o vidro aqui. Pum, pum, pum. Até que tudo está separado. É bem mais difícil, é mais fácil quando as misturas elas são tipo uma pedra grande e areiazinha. Você vai tirando as pedras grandes, que é mais fácil. Existe a peneiração, que é uma evolução disso, que você vai separar usando uma peneira, né? Que ela agora vai ter buracos específicos que vão permitir somente um dos componentes passar. Então é mais fácil você separar. Por exemplo, se o vidro tem um tamanho assim e a areia tem um tamanho assim, olha, é menor, tá? Então você bota uma peneira, a areia passa pelo buraco e o vidro fica em cima. Então você separou. E existe a separação magnética, que pelo próprio nome diz, você vai usar um ímã, né? Então, ao invés de vidro, vamos pensar que existe ferro em pó misturado na areia. Se você passar um ímã, o ferro ele vai ser atraído pelo ímã e a areia vai ficar em pé. Vai ficar em pé não, vai ficar no chão, vai ficar quietinha. Você, com o ferro no ímã, você vai levar para outro recipiente e separou. Agora, se for uma mistura sólido-líquido, por exemplo, o Rio Tietê, mentira, um copo, né, com água e areia. Obviamente não mistura, né, um no outro. Né? Eles são uma mistura, mas um não é solúvel no outro. Né? Então, se eles estiverem tipo, juntos nesse sistema, por exemplo, aquela água meio turva, se você esperar, né, deixar aquilo na bancada e esperar o tempo passar, a areia, como ela é mais densa, pela gravidade, ela vai abaixando no sistema. Então, no seu copinho que estava com areia e água misturada, a areia vai descendo e ela vai sedimentar no fundo. Sedimentando no fundo, por mais que ainda esteja no meio de um recipiente, você viu uma separação. Você consegue agora olhar e falar, aqui embaixo só tem areia. Aqui em cima só tem água. Então ele está separado. Tá? Aí, se você quiser dar um upgrade nisso, e você quiser realmente separar, né, botar em recipientes diferentes, você vai colocar de dois jeitos. Ou você vai filtrar, por exemplo, né, o café. O que é o café? Você vai colocar a aguinha, a água vai misturar com o café em pó. Quando você coloca no filtro de papel, o filtro de papel vai impedir que o café em pó desça para o copo. Vai passar só a água. Por mais que a água leve consigo parte do café em pó, né, a cafeína e todos os outros compostos que dão gosto, sabor, o café, a parte sólida, né, de raiz mesmo, ela vai continuar em cima no filtro, porque ela não vai passar. É como se fosse uma peneira, né? Só que para misturas entre um sólido e um líquido. E existe a decantação. Então vamos voltar para o exemplo da água com areia. Beleza, tu deixou esperar, caiu a areia, ficou no chão, né? Esqueci o nome da palavra. Às vezes eu esqueço palavra, gente. Palavra fácil. No fundo. A areia caiu no fundo, né, da tua bacia. Tipo, por exemplo, vamos imaginar que a areia está no meu dedo aqui. E logo em cima é água. Se eu colocar uma torneirinha logo no limite entre a água e a areia, e abrir essa torneira, só a água vai cair, só a água vai escoar, e a areia vai ficar aqui. Isso é decantar, tá? Você sedimentou, abriu a torneira e saiu só a parte de cima, ou só a parte de baixo, e depois você fecha na hora que a parte de cima está chegando na torneira. Bom, mistura líquido-líquido, heterogênea, água e óleo. Se você deixar esperar aquilo ali, ele vai separar em duas fases. Né? Só que não é sedimentação, o nome aqui é decantação. E você pode ou não abrir a torneirinha para separar uma das fases. Então você está com água e óleo. A água está embaixo, o óleo está em cima. Você pode abrir a torneirinha tipo embaixo, assim. Vai sair a água, fechou na hora que estiver chegando o óleo. Ou você vai abrir, que nem na parte da areia e água, logo no limitezinho, para sair todo o óleo e a água ficar. Tá? Mas não precisa realmente botar em recipientes diferentes para você considerar que houve uma separação. Tá bom? Só essa diferença de fase
essa sedimentação, essa separação, né, dos horizontes, né, que estava tudo junto e virou 2, é suficiente. Bom, para misturas homogêneas é um pouco mais difícil. É por isso que tem menos exemplos. E sólido-sólido não entra, porque misturas homogêneas sólido-sólido geralmente são misturas eutéticas. Então é difícil você aquecer aquilo, porque são geralmente ligas metálicas com ponto de fusão muito alto. Então não entra no nosso escopo, tá? Porque vai acabar mandando uma energia muito grande e técnicas mais avançadas e mais difíceis. Então, mistura homogênea geralmente a gente vai trabalhar com sólido e líquido e líquido e líquido. E é basicamente o mesmo princípio. Sólido e líquido é a tua água com açúcar, o teu soro caseiro, água, açúcar e sal. Se você deixar aquilo lá, né, na bancada, a água ela é meio volátil. O que significa ser volátil? Que ela naturalmente, espontaneamente, ela sai da fase líquida e vai para o gás, vai para o vapor. Então você vai deixando evaporar. Com o tempo, você vai ver que a tua baciazinha ela vai ter só o sólido, vai ter só o sal, vai ter só o açúcar. É uma forma de misturar, por mais que você perca a água. E como a gente nem sempre quer perder as coisas na hora de separar, existe a destilação simples, que é essa evaporação feita em laboratório de forma acelerada, que é o que eu coloquei aqui no esquema. Você vai aquecer a mistura, né, de sólido com líquido. Como só o líquido vai evaporar, porque o sólido primeiro ele tem que virar um líquido para depois virar um vapor, né? Só o líquido vai sair, então está tudo certo. Esse líquido vai evaporar, ele vai passar por um condensador, né, que você coloca água fria partindo por cima, né, aqui por cima, e embaixo vai sair essa água, né, ele vai dando uma voltinha e vai sair no final. Não, desculpa. Vamos lá, pensa aqui. O condensador aqui. A água fria ela vai entrar embaixo. Para quê? Para garantir que no final do tubo todo vapor condense. E em cima ela vai estar um pouco menos fria e ela vai conseguir condensar algumas partículas, né? A água fria ela entra no final desse condensador para garantir que todo vapor condense, tá? Então, beleza, destilação simples, você vai esquentar o bagulho, tá ligado? Tu vai esquentou. O que é líquido vaza, né, do teu recipiente inicial, passa pelo condensador, volta a virar líquido, mas ele cai em outro recipiente. Separou. Nas misturas líquido-líquido tem essa destilação simples, que é o mesmo processo, só que é para líquidos com uma diferença de temperatura de ebulição alta. Então, por exemplo, é um líquido A com uma temperatura de ebulição de 50 graus Celsius e um líquido B com uma temperatura de ebulição de 150 graus Celsius. Essa grande diferença me garante que quando eu coloco uma temperatura de 70 graus Celsius, só o composto A, que era de 50 graus Celsius de ebulição, vai virar gás. Enquanto que o outro composto B, que é uma temperatura de ebulição de 150, ele vai continuar suavão, líquido. Se eles tiverem uma temperatura de ebulição muito próxima, tipo 50 e 70, você vai ter que usar a destilação fracionada, que é essa imagem de cima, que a única diferença é essa coluna de fracionamento, que ela vai ter algumas pérolazinhas de vidro, alguns entraves e tal, para quando um dos compostos bater nesse entrave, ele condensar. E por que ele faz isso? Porque pensa comigo, 50 a 70. Por mais que você coloque a temperatura a 60 graus Celsius, o composto que tiver temperatura de ebulição de 70 graus Celsius, parte dele vai estar evaporando, tá? Porque é um processo natural. A temperatura de ebulição é quando todo mundo entra ao mesmo tempo para virar vapor. Mas não quer dizer que antes dessa temperatura, alguma parte não vire vapor, entendeu? Vira. E é por isso que a gente coloca essa coluna de fracionamento. Por quê? Porque a temperatura ela vai diminuindo conforme você vai subindo. Então, imaginar que embaixo está 60 graus Celsius e em cima está 52. Né? O cara de 70 graus Celsius de temperatura de ebulição, aqui embaixo ele evaporou. Só que ele vai encontrar vários entraves no meio em temperaturas mais baixas. Quando ele bate nesse cara, ele vai condensar. Né? Essa coluna de fracionamento é um método de você garantir que no final, né, na hora que for entrar no condensador, entre somente o cara mais volátil, o cara de menor temperatura de ebulição.
e o outro cara, ele ou não evapore, ou se evaporar, ele seja pego nessa coluna de fracionamento e condense e volte, né, para o recipiente inicial. Tá bom? É bem importante essa parte, que a destilação fracionada é usada para separar petróleo, né, nos mais diversos tipos, né? O piche, o asfalto é mais denso, tem uma temperatura de ebulição maior, aí vira gasolina, o diesel, essas coisas que estão no meio, tem uma temperatura de ebulição intermediária, e os gases, né, o gás de cozinha e tudo mais, que tem uma temperatura de ebulição bem baixinha. Destilação fracionada também é o quê? Para você formar, para você fazer álcool, tá? Bom, deixa eu dar uma pausa aqui rapidinho para mim. Bom, continuando, né? Entrando agora na segunda parte da aula, os próximos 45 minutos, ou menos, vamos começar com gases, né? Que é a parte que cai um pouco mais, né? Daqui para frente vai ter as matérias que caem mais, de fato, né? Com as questões tipo, é essa matéria. Gases vai ter um aspecto bem mais prático de conta, mas ainda assim ele cai mais no contexto de estequiometria, das reações que vocês veem com o PITA, né? Que ele vai falar, tantos volumes é feio, né? Tantos litros de gás reagiram com tantas gramas de tal. E faz as perguntas, tá? Então é um pouco mais difícil de fazer a pergunta seca, tipo, qual é a pressão, não sei o quê. Se ele fizer, às vezes vai estar mais relacionado com a física do que com a química em si. Bom, no estudo dos gases, os caras estavam lá estudando, foi tudo experimental. E eles sempre faziam assim, olha, eu vou manter uma coisa constante e o resto eu vou mudar. O que é essa coisa que eu estou falando? São os parâmetros que norteiam o estudo dos gases, que é pressão, volume, temperatura. Então, chegou o Boyle e falou, vou atingir a temperatura constante, vou ver como é que as coisas variam. Então, ele viu que, no início, o produto de pressão e volume é igual ao produto de pressão e volume no final do processo que ele faz, né? De aumentar a pressão, diminuir a pressão, aumentar o volume, diminuir o volume, né? Como se fosse uma mola, né? Um sistema aqui que fosse mexendo assim, né? Isso daqui sendo meio que um negócio que aumenta e diminui a tampa, tá? Aí chegou o Charles e falou, vou deixar o volume constante, né? Que são as transformações isovolumétricas, isocóricas, tá? Aí, fazendo isso, ele descobriu que é a divisão entre pressão e temperatura inicial, que é igual à divisão entre pressão e temperatura final. E chegou o Gay-Lussac e falou, já deixaram temperatura, já deixaram o volume constante. Agora eu vou deixar a pressão constante. Quando eu deixei a pressão constante, ele viu que a relação que existia era a divisão entre o volume e temperatura sendo constante, né? Igual no início, igual no final. Então, o cara vai chegar e vai falar, o Manielat faz a transformação deixando o volume constante, são esses, o valor de pressão no início é tal, a temperatura é tal, no final a pressão é tal, qual é a temperatura? Aí você vai, beleza, o volume era constante, a temperatura era assim no início, a pressão era assim no início e a pressão era assim no final. Jogou na fórmula do Charles. Tem que parar de falar assim. Jogou na lei de Charles. Jogou na lei de Charles, você vai descobrir a temperatura final. Aí chegou o Avogadro, no estudo mais posterior, ele falou, vou deixar pressão e temperatura constante e vou ver a relação entre quantidade de matéria e volume. Porque até então, eles tinham deixado tudo constante, né, a matéria. Ele não tinha deixado escapar ou entrar gás, né? O gás sempre esteve constante em quantidade. O Avogadro não, falou, vou deixar pressão e temperatura constante, vou variar volume e número de mols. E descobriu que é a mesma questão da divisão, né? Quando existe essa questão da divisão, a gente fala que são parâmetros diretamente proporcionais. Então, se você aumenta o volume, você tem que aumentar o número de mols para manter essa divisão constante. Quando é o caso do Boyle, que é uma coisa multiplicando a outra, são parâmetros inversamente proporcionais. Porque você aumentou a pressão, você tem que diminuir o volume para manter igual, tá? Aí chegou um cara chamado Clapeyron e juntou todas essas relações na equação que a gente conhece dos gases ideais, chamada equação geral dos gases ideais ou equação de Clapeyron, que é o PV-NRT. Você precisa decorar Boyle, Charles, Gay-Lussac e Avogadro? Não. Se você decorou o PV-NRT, você resolve tudo. Pensa comigo. Primeira situação,
P1V1 igual a N1RT1. Situação 2, P2V2 igual a N2RT2. Se você divide um pela outra, do lado esquerdo, você vai ter P1V1 divididos por P2V2. Do lado direito, N1RT1 divididos por N2RT2. Se, por exemplo, for uma transformação com temperatura constante, T1 igual a T2, cortou. Se for uma transformação de pressão constante, P1 igual a P2, cortou. Então, se você trabalhar com PV-NRT, fazendo essas divisões, você vai chegar nessas mesmas relações, né? Porque se as pressões forem constantes, você vai simplesmente cortar, porque é uma divisão, então é permitido. Caso contrário, se as pressões forem diferentes, mas o resto vai ser constante, então você vai cortar o resto, vai ficar, por exemplo, P1 sobre P2 igual a T1 sobre T2, que é a lei de Charles quando você troca de lugar a temperatura com a pressão, né? Então, decora o PV-NRT que tu vai resolver a tua vida. Às vezes ele vai falar, pressão é tal, volume é tal, temperatura é tal. Qual é a quantidade de gás? Aí você vai jogar no PV-NRT e vai descobrir. Ele vai falar, no início tinha tanta pressão, no final, qual é a pressão? Mantendo volume e temperatura constantes e saindo tantos número de mols. Você vai fazer essa divisão entre as situações e vai achar. Você não vai precisar nem jogar numa dessas 4 leis, né? Nessas 3 leis e o princípio, para poder descobrir. Decorou o PV-NRT, resolveu a tua vida, tá bom? E a partir do PV-NRT, ele descobriu que a densidade dos gases é igual à pressão vezes a massa molar divididos pela constante universal dos gases vezes a temperatura. Isso a gente pensa, número de mols é massa sobre massa molar. Densidade é massa sobre volume. Se você jogar o volume para dividir o número de mols e abrir o número de mols em massa sobre massa molar, você acaba chegando nessa relação, tá bom? Pode confiar em mim ou pode fazer, né? Que você vai ter M de massa RT divididos por massa molar vezes volume e a pressão aqui. Passa a massa molar, pressão vezes massa molar. O RT que estava aqui multiplicando passa dividindo. Então vai ficar PM sobre RT, massa sobre volume, densidade. Chegou o Graham, fez a lei de Graham sobre velocidade. Ele descobriu que a relação entre as velocidades dos gases é inversamente proporcional ao peso deles, a densidade, a massa molar. Se um gás for muito pesado, ele vai ter uma velocidade baixa, tá? A gente percebe isso aí. A gente vê que o volume, velocidade 1 dividido pela velocidade 2 igual a raiz da densidade ou massa molar 2 divididos pela 1. Né? Se a massa molar 1 for muito alta, essa fração vai dar pequena, então vai dar uma raiz pequena. Então quer dizer que V2, que a V1, né, velocidade 1, vai ser um número pequeno vezes velocidade 2, né, que você passa, que está dividindo para multiplicar. Então você pensa aqui, aumentou a massa molar, vai diminuir a velocidade. Tá? Os gases mais pesados, eles são mais lentos. Tá? Aí existe difusão e efusão. Difusão é essa questão dos gases, né, com a velocidade passando, né, de um recipiente para o outro. E a efusão é quando isso acontece por um orifício pequeno. Então, um balão de festa. Por que ele murcha? Porque por mais que ele esteja fechado, ainda existe um buraquinho muito pequeno que passa, né, que permite a passagem de gás, porque são moléculas muito pequenas. Quando ele permite essa passagem, você vai perdendo gás e, como não tem uma reposição, ele murcha. Tá? O que eu tinha falado dos gases, que era importante, estava quase esquecendo. A gente entende gás como o gás ideal, que é o gás que se mexe de forma aleatória e que uma molécula de gás não interage com a outra. Não existe uma ligação intermolecular entre elas. Elas só vão interagir quando elas colidem. Né? Porque aí realmente fica difícil você não interagir. Né? Tu esbarrou no cara, tu não tem como falar, opa, desculpa. Né? Não tem como falar que não teve uma interação. Então elas só interagem quando elas colidem. E elas vão ocupar todo o espaço que existe no local. Né? Então o volume geralmente vai ser sempre o volume do local que ela está inserida. Tá bom? Mas para essa parte de gás, o que é importante é o PV-NRT
deixa isso na cabeça e segue com a tua vida, tá? Espero que na próxima aula eu consiga trabalhar melhor esses conceitos dos gases, que é bem importante, é bem interessante, tá? Vocês vão ver mais isso, questão do PVNRT, com o PITA, né, com a questão de... Ai, meu Deus, esqueci. Reações, né, estequiometria, tá? Bom, termoquímica. Calor, química. É o estudo dos calores em processos, né, em reações na química, né? Então, aquela parte da entalpia, que a entalpia é um parâmetro, uma função de estado, né? Função de estado é porque ela não depende do caminho, ela só vê o início e o fim. A entalpia ela vai fazer a medida do calor de uma reação. Se a entalpia for negativa, quer dizer que teve uma variação e que no final o saldo foi negativo porque houve uma liberação do calor. Então foi uma reação exotérmica, que geralmente vão ser reações espontâneas. Note que espontâneo não é rápido, espontâneo é natural, tá? Então são reações que naturalmente vão acontecer sem a gente ter que se mexer. Se a entalpia for positiva, quer dizer que no final a reação ela teve que absorver energia para acontecer. Então foi uma reação endotérmica, são reações não espontâneas, são reações que você tem que colocar energia para ela acontecer, tá bom? Existem vários tipos de entalpia, né, que a gente vai trabalhar direitinho com os exercícios. Eu elenquei 3 que são os principais: ligação, formação e combustão. O primeiro deles é entalpia de ligação. Entalpia de ligação é a energia envolvida na quebra das ligações no estado gasoso. É importante estar no estado gasoso, tá? Porque aí tem aquela questão de não interagir. Então ela sempre vai ser positiva, porque na química, sempre que você envolver quebra de ligação, você vai absorver energia, você precisa dar energia para o sistema acontecer. Enquanto que quando você forma energia, você vai liberar. Quando você forma ligação, você vai liberar energia. Tá? Então vai ser negativo. Geralmente ele vai te dar uma tabela de entalpia de ligação sem sinal. Então vai ser positivo. Tá? Assumindo como positivo, você vai usar essa formulazinha aí. A entalpia total, ΔH, ela vai ser a entalpia dos reagentes, positiva, menos a entalpia dos produtos, também positiva. Tá? A gente coloca esse menos porque a gente vai garantir com esse menos, né, que um valor positivo vire negativo, significando para a gente que houve a formação daquelas ligações, tá bom? Aí eu coloquei aqui esse exemplo. É sempre bom você destrinchar quais são as ligações envolvidas. Então, se a gente tinha um O2, a gente tem que saber que o O2 é um O dupla O. Então, por isso que a gente vai estar envolvido com ligações de O dupla O. Então, a gente vai olhar na tabelinha qual que é o valor direitinho. O etanol, que é o C2H5OH, tem vários tipos de ligações, né, que é o CH, o CC, o CO, o OH. E isso vai formar CO2 e vai formar água. Então é sempre bom você destrinchar, né, esses compostos para você saber quais são as ligações envolvidas no processo. E sabendo quais são as ligações envolvidas no processo, você contabiliza. Então, etanol tem 5 ligações de carbono simples hidrogênio. Tem 3 ligações nos reagentes de oxigênio, duplo oxigênio. E assim vai. Essa parte da esquerda dos reagentes vão ser as ligações que vão ser quebradas. São as ligações que precisam absorver energia para serem quebradas. E no lado direito, você vai quantizar, né, quantificar as ligações que são formadas. Então, que tem valor negativo porque elas são formadas. Tá? Então é sempre bom você abrir o teu composto para saber as ligações, contar as ligações e depois taca com o valor que a tabela te der, tá bom? E usa reagente menos produto. Seguindo. Entalpia de formação. Entalpia de formação ela tem uma definição certa. É a entalpia de formação dos compostos a partir de substâncias puras no estado de natureza mais estável, tá? No estado padrão. Então, por exemplo, para você formar água líquida, ela é formada pelo hidrogênio e oxigênio. Tá? Então você vai ter que procurar na natureza qual é o estado padrão do hidrogênio e do oxigênio. É o estado de gás. Então você vai ter o gás hidrogênio reagindo com o gás oxigênio para gerar a água. E isso vai te dar a entalpia de formação.
E é convencionado que as entalpias de formação desses elementos no estado padrão, né, do gás oxigênio, do gás hidrogênio, é zero. É convenção. Porque aí, a partir dele, a gente consegue descobrir todo o resto e a vida fica feliz. Tá? Como é que você vai usar a entalpia de formação? Ele vai te dar uma tabela, a entalpia de formação dos caras vai te dar uma reação. Então, você vai pegar os produtos e vai subtrair do valor da entalpia dos reagentes. Porque pensa comigo, os produtos são formados. Então, a entalpia de formação segue direitinha. Só que os reagentes eles são consumidos. Então, quando a gente pensa na entalpia de formação, eles estão sendo formados. Só que eles estão sendo consumidos, a gente não pode usar diretamente. A gente tem que inverter. Né? A gente vai ver na lei de Hess por que a gente usa esse menos. Então, se o produto está sendo formado, mantém. Se o reagente está sendo consumido, a gente tem que colocar um menos para poder garantir que o sinal esteja certo. Que nem naquela questão, né? Se a quebra é positiva, a formação é negativa. Então, se a formação do produto, do composto, tem tal valor, o consumo dele vai ter o valor inverso. Vai ter o valor menos 1. Por isso que a gente usa produto menos reagente. Tá bom? Minha gatinha está entrando aqui. Beleza? E existe a entalpia de combustão, que é a entalpia das reações de combustão, que são reações de oxidação muito enérgicas, com uma potência alta, que às vezes acontecem de forma rápida, né? E envolve o oxigênio como oxidante, como comburente, e um outro composto como combustível, né? Aquele a ser consumido, tá bom? A combustão pode ser completa ou incompleta, ele vai te falar que tipo que é, né? E as reações completas, elas sempre vão formar, né, no caso de compostos orgânicos de hidrocarboneto, CO2 e água. Se for uma reação incompleta, ele vai ter que te dar a reação e vai ser com formação de CO, de carbono grafite e coisas assim, né? A reação completa de combustão tem uma energia muito alta e as reações incompletas têm energias menores, mas ainda assim são altas. 99% das vezes, essa entalpia de combustão vai ser negativa, tá bom? Porque geralmente a combustão libera muita energia. Mas existe um tipo de reação de combustão do nitrogênio, de um dos compostos dele, né, de uma das reações de combustão do nitrogênio, que é endotérmica, que absorve energia, tá? Porque o nitrogênio ele tem uma ligação tripla, muito energética. Quando você quebra isso, você envolve muita energia. Então, enfim, entalpia de combustão vai ser uma entalpia de oxidação de um composto, gerando CO2, gerando água e tudo mais. Como que você usa? Você usa diretamente. Ele vai te dar essa reação, vai falar como é que ela é, e vai te dar o valor da entalpia e você usa na lei de Hess. A lei de Hess é você tratar como equação química as equações... Não, tratar como equação matemática as equações químicas. Então, ele vai te dar várias equações com valores de entalpia definidos, que você já conhece, e vai pedir o valor de entalpia de uma outra reação. Então, nesse exemplo aqui, eu sabia qual era o valor da entalpia da reação 1 e da reação 2, só que eu queria saber da reação 3. Aí você tem que olhar como uma equação matemática e falar, na minha reação 3, o Ca está nos reagentes. Na equação 1, também. Bom, se eu quero no final que o Ca esteja nos reagentes e ele já está no reagente, vamos manter. Vamos deixar ela como está. Agora, na equação 2, eu vi que o CO2 está nos reagentes. Só que na reação que eu quero, que é a 3, ele está nos produtos. Então eu tenho que inverter, né? Para poder esse CO2 que está nos reagentes, ele vai para os produtos, tá bom? Então a gente trabalha como se fosse uma equação matemática. A gente vai multiplicar, vai dividir as equações, ela vai inverter, para que no final, quando a gente somar essas equações todas, a gente chegue na equação que a gente queria. Então aqui eu percebi que se eu invertesse a equação 2 e somasse com a 1, eu chegaria na minha reação 3. Só que quando eu inverto a reação 2, é como se eu estivesse subtraindo. Então eu estou fazendo 1 mais menos 2. Então 1 menos 2. Só que tudo que eu faço com a equação química, eu tenho que fazer com a entalpia.
Se eu multipliquei por 2 a equação química, eu tenho que multiplicar por 2 a entalpia. Se eu dividir por 5 a equação química, eu tenho que dividir por 5 a entalpia. Se eu invertir a reação, eu tenho que inverter o sinal da entalpia. Então, a entalpia que antes era negativa, vai agora virar positiva. Tá bom? Isso fica bem claro com os exercícios. E é isso. A parte de termoquímica ela é bastante prática para poder trabalhar com essas questões das energias de calor e tudo mais. E a partir disso fazer perguntas. Qual foi a pressão final do sistema, dado que formou tantos gases? Ele vai trabalhar, liberou tanto de energia. Isso quer dizer que quantas gramas de combustível foram consumidas? Entendeu? Ele vai fazendo esse tipo de pergunta para poder trabalhar com você os conceitos periféricos da matéria, né? Química gosta muito de juntar conceitos, tá bom? Agora, partindo para o finalzinho da aula, eu vou trabalhar com análise dimensional, que é uma parte muito importante, que a gente vai tratar das unidades. A unidade é essencial na química, né? Eu não posso falar que 1 quilo é igual a 1 grama, porque são unidades diferentes que significam quantidades diferentes de massa. Mas pode ser 1 segundo para 1 dia. Pode ser 1 Kelvin para 1 grau Celsius na temperatura. Tá? Então, existem várias formas diferentes. Existem essas 7 unidades fundamentais de massa, comprimento, tempo, corrente, temperatura, quantidade de substância e intensidade luminosa, que a partir delas a gente descobre todas as outras. Posso espirrar. Que a partir dessas 7 unidades a gente descobre todas as outras. Tá bom? A anotação. A gente vai tratar aqui na análise dimensional unidade como se fosse matemática. Então, a massa ela vai ser o meu x, o tempo vai ser o meu y. E a partir deles eu vou descobrir todo o resto. Tá bom? E existe nela o princípio da homogeneidade. Que quer dizer o quê? As unidades do lado esquerdo elas têm que, juntas, ser iguais às unidades do lado direito. Como que isso acontece? Vamos ver um exemplo aqui para descobrir a unidade da constante universal dos gases. Geralmente a gente vai trabalhar com ATM litro, né? ATM para pressão, litro para volume e a temperatura em Kelvin. A temperatura sempre vai estar em Kelvin. E o número de mols em mols. Se o lado esquerdo tem que ser igual ao lado direito, qual que vai ser o valor da unidade da constante? Né? A gente vai trabalhar como se fosse uma equação matemática. Então, se era PV/NRT antes, vai ser PV/NRT no final. Só que ao invés de pressão, de eu falar 5, se falar 10, eu vou falar ATM. O volume, em vez de ser 3 litros, 10 mililitros, vai ser litro. O número de mols vai ser mol, temperatura vai ser Kelvin. Então, eu vou ter de um lado ATM litro, do outro lado mol Kelvin e a constante. Eu vou pegar esse mol Kelvin e dividir. Passar para o outro lado dividindo. Quando eu faço isso, eu vou descobrir essa divisão, né? Aqui a gatinha. ATM litro divididos por mol Kelvin. E essa vai ser a constante, né? Vai ser o valor da unidade da constante. Porque quando a gente tem esse tipo de unidade e coloca no PV/NRT, a gente vê que o mol e Kelvin que estavam junto com a constante vai cortar, né? Porque vai estar um em cima e outro embaixo, sobrando somente ATM litro. Perfeito. Lado esquerdo igual ao lado direito. Tá bom? A análise dimensional ajuda também para converter unidades. Então, na velocidade, se a gente tem metro por segundo, quanto que isso significa em quilômetros por hora? A gente vai transformar o metro em quilômetro e o segundo em hora. Quando a gente faz isso, a gente trabalha como se fosse matemática. Então, 1 quilômetro, que é a unidade que a gente quer que apareça, equivale a 1000 metros. Então, quando a gente multiplica, né, a velocidade por 1 quilômetro divididos por 1000 metros, é como se a gente estivesse multiplicando por 1, porque 1 quilômetro é igual a 1000 metros. Quando a gente pega o segundo, a gente quer que apareça a hora embaixo. Uma hora equivale a 3.600 segundos. Então, quando a gente multiplica por 3.600 segundos divididos por 1 hora, é como se estivesse multiplicando por 1. No final dessa gororoba, o quilômetro está em cima e metro está embaixo. Isso está multiplicando um metro que está em cima. Então, a gente vai ter metro em cima e metro embaixo. Tendo metro em cima e metro embaixo, eles cortam. Como se fosse matemática mesmo, normal. O segundo está em cima, no 3.600, e está na velocidade embaixo. Cortou também.
sobra somente quilômetro divididos por hora e uma conversão numérica de 3.600 divididos por 1.000. Então, a gente vai estar, no final, descobrindo que 1 metro por segundo equivalem a 3,6 km por hora. Por isso que sempre que você for transformar metro por segundo para km por hora, você vai multiplicar por 3,6. E quando você tem km por hora e quer descobrir o metro por segundo, você vai dividir por 3,6. Né? Porque se a ida é multiplicando, a volta é dividindo. Tá bom? A análise dimensional é muito útil em questão objetiva, porque às vezes ele vai pedir, você precisa só trabalhar com unidade e resolve a questão. Às vezes é uma questão objetiva que ele coloca as unidades nas respostas e são unidades diferentes entre si. E você sabe que só uma delas pode ser resposta, então somente uma das unidades vai te servir. Então você consegue eliminar opções, o que facilita na hora de chutar, se for uma questão difícil ou não tiver tempo. Tá bom? Bom, seguindo. Vai? Foi. Para a parte de soluções. Solução, ela é mistura. Uma mistura líquido-sólido, por exemplo. Que é um sistema com um soluto, que é a parte dissolvida, e um solvente, que é a parte que dissolve. Então vamos pensar. Água com açúcar. A água ela dissolve o açúcar. A água é o solvente, o açúcar é o soluto. E a gente tem que saber a quantidade de matéria que existe nisso, tá? E para a gente descobrir essa quantidade de matéria, a gente usa concentrações. A gente usa geralmente molaridade, que é mol, né? Mol do soluto divididos pelo volume da solução, ou uma concentração simples, que é grama do soluto divididos pelo volume do sistema, que pode estar em litro ou mililitro. Ele vai te falar, tá? Beleza, a gente descobriu e tem soluções. Só que no laboratório de química, a gente não vai dispor de todos os recipientes com todos os tipos de soluções, em todos os tipos de concentração. Então, para isso, os químicos tiveram que descobrir métodos de você combinar esses recipientes para você gerar novos, né? Com novas substâncias, com novas concentrações. Para isso, existe a diluição e a mistura. Diluição, o soluto vai se manter constante. Você vai diminuir a concentração dele. Então, se você tinha antes uma coisa de 1 mol por litro, agora você vai ter uma coisa de 0,1 mol por litro. Como é que você faz isso? Se o soluto se mantém constante, e o soluto, nessa caixinha roxa, ele significa molaridade vezes o volume, concentração vezes o volume, né? O soluto ele sempre vai ser o tipo de concentração que você está usando vezes o volume, né, que você está utilizando do composto. Tá? Então, se for o número de mols, né, então você vai estar trabalhando com molaridade. Molaridade vezes a quantidade que aquilo está, quantidade no caso volume, vai te dar a quantidade de soluto. Tá? Que a concentração ela é isso. Né? Ela fala, tem tantos caras por tanto espaço. Tá? Então, quando você pega os tantos caras por espaço e multiplica pelo espaço, você acha o tantos caras. Tá? Então, na diluição é isso. O soluto vai se manter constante. Então, o tipo de concentração vezes o volume ele vai ter que ser igual do início para o final. Então, a concentração inicial vezes o volume inicial tem que ser igual à concentração final vezes o volume final. E assim você descobre. Então, ele vai falar, no início a gente tinha 10 gramas por litro em 1 litro. No final, a gente vai ter 5 gramas por litro em quantos litros? Né? Então, você vai ser 10 vezes 1 igual a 5 vezes x litros. Né? Então, a gente vai passar o 5 dividindo. 10 dividido por 5, 2 litros. Então, beleza, você descobriu que o volume final da solução é de 2 litros. Então, se no início tinha 1, você adicionou 1 litro. 1 litro somente do solvente, que geralmente vai ser a água. Você não mexeu no soluto. Agora, na mistura de soluções, você vai mexer tanto no volume quanto na quantidade de soluto. O volume ele vai somar. Então, se você misturou 2, 3 e 4 litros, no final você vai ter um volume de 2 mais 3 mais 4, né? De 9 litros. E a quantidade de soluto vai ser o mesmo esquema da diluição. Né? Você vai somar os solutos. Só que para você somar o soluto, você vai fazer uma soma do produto, então da multiplicação, entre o tipo de concentração e o volume. Aqui é a equação geral.
você vê que é como se fosse uma média ponderada, né? Você tem os pesos e medidas. Na parte de cima vai estar a quantidade de soluto, que é a soma de cada um deles. Então, no recipiente I, né, um Izinho só, você vai ter concentração do Izinho vezes o volume do Izinho, mols. Pode ser molaridade ou concentração. Coloquei molaridade só para ilustrar. Isso do recipiente I. No recipiente II, você vai ter uma outra concentração vezes um outro volume. E você vai somar esses produtos até o final, né? Até acabar os recipientes que você tem. E vai dividir pela soma dos volumes. Isso no final vai te dar a concentração final da sua mistura. Então ele vai falar, eu quero misturar tal recipiente com tal recipiente para no final ter essa concentração. Quanto de litro eu vou ter que usar de um dos recipientes, dado que eu usei tanto de outro, tá bom? Se você usa as fórmulas, isso fica bem claro e bem tranquilo, tá? Só lembrar, diluição, soluto é constante, então você usa o M1, MIVI igual a MFVF, e na mistura você vai pegar esse MIVI, somar todos eles e dividir pela soma dos volumes, né? Pelo volume total. Deixa eu resgatar a gata. Bom, essa parte de diluição e mistura de soluções. Passa. Beleza, você tem a quantidade de soluções. Só que existe um limite. Você não pode ficar colocando soluto adoidado e esperar que tudo fique certo, tá? Para isso, existe o coeficiente de solubilidade, que ele vai te dizer o quanto de soluto você pode colocar para aquela temperatura, porque é uma coisa que depende da temperatura, no solvente. Então ele vai falar, você pode colocar 5 gramas a cada 100 ml de água. Então, para aquela temperatura, você pode colocar no máximo 5 gramas a cada 100 ml de água. Ou vou falar que o coeficiente é de 100 gramas por litro, tá bom? Isso vai te dizer o máximo que você pode colocar. E a partir desse coeficiente, você gera 3 tipos de solução. A insaturada, quando a quantidade que você coloca é menor do que o coeficiente. A saturada, quando a quantidade que você coloca é igual ao coeficiente. E a supersaturada, que a quantidade de soluto é maior do que o coeficiente. Você faz isso enganando o negócio. Porque geralmente os coeficientes eles aumentam com a temperatura. Então você vai estar numa temperatura maior, com uma concentração saturada, por exemplo. E você vai diminuir a temperatura de forma cautelosa, de forma paulatina, devagar, com cuidado. Tudo que gera essa ideia, né? Que foi um processo bem cuidadoso. Quando você diminui essa temperatura devagarzinho, você engana o sistema. Ele vai achar que você está com uma concentração que ele permite, quando você está com uma concentração, na verdade, maior. Então são sistemas bem instáveis. Se você der um peteleco, aquela parte que está em excesso, né, que está acima do coeficiente de solubilidade, ela vai precipitar. E precipitando, ela vai formar aquele corpo de fundo, né? Quando você tem um Nescau, você bebe ele todo no final, sobrou uma coisa, né, no copo, quer dizer que você colocou além do que o leite conseguia aguentar, tá? Para aquela temperatura. Então acaba que você pode ter 2 tipos de solução saturada, com ou sem corpo de fundo. Se ela tiver corpo de fundo, quer dizer que ela tem, naquele sistema, uma quantidade maior do que ele permite dissolver. Então essa parte extra, que não pôde ficar dissolvida, ela vai ficar sólida no finalzinho do recipiente, tá bom? Essa parte de solução geralmente cai mais com as contas de diluição e mistura. Propriedade comunicativa aqui, rapidão, porque isso não cai. Se cai, ele vai cair junto com outros conceitos e vai ser uma coisa bem teórica, bem abstrata, tranquila, tá? E que não precisa se aprofundar muito. São 4 tipos de propriedade coligativa. Crioscopia, buliscopia, todoscopia, não ouviu nada? Beleza. Congelamento, ebulição, vapor e osmose. Então vamos lá. Vapor, osmose, congelamento. Eita, não dá para fazer. Ebulição. Chapeuzinho. É o você que eu coloquei aqui. Para que você quer saber isso? Propriedade coligativa, ela vai avaliar o quanto que o ponto de ebulição, o ponto de fusão, a pressão de vapor e a pressão osmótica
do solvente muda conforme a quantidade de soluto que você coloca. Então, a gente descobriu experimentalmente que a pressão de vapor ela diminui. Que a pressão, né, que o vaporzinho do solvente, né, lembra que eu falei que ele não precisa estar na temperatura de ebulição para estar parte em vapor? Né, a pressão que esse vaporzinho do cara vai gerar no sistema. Ela diminui quanto mais soluto você colocar. Porque ele impede. Né? Tipo, imagina, tá o recipiente aqui, vários pontinhos de soluto. O cara que ele quer subir para virar vapor, ele vai encontrar vários entraves, vai bater e não vai vaporizar. O que diminui também é o ponto de solidificação, né? Que ao mesmo tempo, se ele impede, se ele dificulta o cara sair do líquido e virar vapor, ele impede que o cara se organize para solidificar e virar um sólido, tá bom? Então você vai diminuir o ponto de solidificação, que você vai precisar ter uma temperatura menor ainda para poder solidificar o solvente. Agora, o que aumenta? O ponto de ebulição e a pressão osmótica. Porque, novamente, pressão de vapor. O cara está aqui, ele quer subir, só que ele não consegue, porque ele tem um impedimento físico. Mesma coisa para ponto de ebulição. Você vai ter que colocar mais temperatura, mais energia, para que esse cara consiga ultrapassar a barreira do soluto. Tá? Então, por isso que você vai aumentar o ponto de ebulição. Enquanto que a pressão osmótica também vai aumentar. Mas o que é pressão osmótica? Pressão osmótica é a pressão que você tem que exercer no sistema para impedir o processo de osmose. Beleza, não entendi nada. O que é osmose? Osmose é um processo de transporte passivo de água. Isso vocês vão ver bastante em biologia. Que é o quê? É o deslocamento da água da parte menos concentrada para a parte mais concentrada para poder equilibrar as concentrações. Né? Então a água vai sair daqui, imagina que aqui é um nível de concentração, ela sai daqui para poder vir para cá e diminuir, e chegar a um intermediário e equilibrar as concentrações. Então quando você coloca pressão osmótica, você coloca uma pressão no sistema igual ou maior à pressão osmótica, você impede que isso aconteça. Então a água ela não vai se mover, então ela vai ficar paradinha e você vai ter uma diferença de concentração. Quando você coloca mais soluto, você aumenta essa pressão necessária para acontecer esse transporte de água. É como se você aumentasse as concentrações e essa diferença de concentração fosse uma força maior para a água se mover. Tá bom? O que você precisa entender disso tudo? O você. V de vapor, O de osmose, C de congelamento, E de ebulição. Você vê que o V é uma setinha para baixo. No E tem um chapeuzinho para cima, então é uma seta para cima e o V é uma seta para baixo. Quando você vai mexer com o O e com o C, você inverte. Então o vapor diminui, ebulição aumenta. Inverteu. Osmose aumenta, congelamento diminui. É isso que você precisa saber. Se ele for te perguntar alguma coisa, quando perguntar, que é bem difícil, ele vai perguntar: não sei o que, eu coloquei tantos do negócio. O que aconteceu com pressão de vapor? Diminuiu. Tá? E propriedade coligativa é importante você saber que depende da quantidade. Então, se for um sal, lembra que ele dissocia? Então você vai ter que tomar isso em conta. Né? Se você tiver 1 mol de NaCl, quando você coloca em água, ele separa em Na+, e Cl-. Então você vai ter 1 mol de NaCl dando 2 mols de íons, sendo 1 mol de Na e 1 mol de Cl. Se fosse, sei lá, FeCl2, então você vai ter 1 Fe para 2 Cls. Então, o que antes você tinha um sal, agora você vai ter 3 íons. Tá? Então, você tem que tomar isso em conta. Tá? Por exemplo, o açúcar ele não dissocia. Então, se você tem 1 de açúcar, você vai ter 1 de açúcar. Né? E quanto mais coisa você coloca, maior vai ser o impacto nas propriedades coligativas. Né? Se você coloca 1 mol de FeCl3, você vai gerar 3 mols do cara. Né? Se você coloca 1 mol do FeCl2, você vai ter 3 mols de coisas que vão impactar 3 vezes nas propriedades coligativas. Ao invés que, quando você coloca 1 mol de açúcar, gera 1 mol de açúcar. Então, por mais que no início você colocasse a mesma quantidade, 1 mol, no final, pelo FeCl2 dissociar, ele vai ter um impacto maior. Tá? Você não precisa saber muito isso não. Só saber, quanto mais você coloca, mais impacta. E o você, para saber o que vai aumentar e o que vai diminuir. Tá? Estamos chegando no final. Tá acabando. O que é o final? Cinética química. Tá?
Cinética química. O que é importante para a gente saber de cinética química? Parâmetros. O que vai mexer na velocidade? O que aumenta a minha velocidade? O que diminui a minha velocidade? Praticamente, várias coisas aumentam a velocidade e somente uma delas vai diminuir. O que aumenta a velocidade? Concentração de reagente. Se você tiver mais dos reagentes, mais fácil deles colidirem entre si para poder reagir. Se você tiver uma pressão maior, você vai estar com eles mais próximos. Então, quer dizer que é mais fácil deles baterem e reagir. Aumentar a superfície de contato. Né? Uma barra metálica versus raspas dessa barra metálica. Você vai ter nas raspas mais área para a colisão acontecer. Então, quer dizer que você vai ter uma maior superfície de contato, que significa uma maior possibilidade de colisão, que aumenta a velocidade. Se você tem uma maior temperatura é uma medida de energia cinética. Então, a velocidade do reagente vai estar maior. Se está maior, mais fácil deles colidirem. Então, você aumenta a velocidade. A única coisa que diminui a velocidade é a energia de ativação. Porque a energia de ativação é a energia que você tem que colocar no sistema para a reação acontecer. Então, se ela for maior, você tem que colocar mais energia. Se você tem que colocar mais energia, é um processo mais complicado. E aí que entra o catalisador. O catalisador ele diminui a energia de ativação e, por isso, ele aumenta a velocidade. Então, vamos lá. O catalisador ele é um composto que diminui a energia de ativação, porque ele propõe um outro caminho, a gente vai ver direitinho. Propondo outro caminho, ele vai diminuir a energia de ativação e vai aumentar a velocidade. É para isso que ele serve. E ele não é consumido, tá bom? Caiu até uma questão do Enem ano passado sobre isso, que não vou levar agora. O que acontece com ele? A reação vai acontecer em várias etapas. No início ele vai ser consumido, mas no final ele vai ser produzido. Então é como se no final das contas ele se mantivesse constante em concentração, tá? Ao passo que existe o composto intermediário. Geralmente eles são usados para poder comparar um com o outro e confundir a sua cabeça. Qual a diferença dele? O composto intermediário ele é formado e depois ele é consumido. Então, composto intermediário, no início você não tinha, no final você não vai ter. Catalisador, no início você tinha, no final você também vai ter. E o composto intermediário, ele não afeta a velocidade. Ele só é uma marca das reações em cadeia. O que é uma reação em cadeia? É uma reação que acontece em várias etapas. Uma delas vai ser etapa lenta e as outras vão ser etapas rápidas. E para determinar a velocidade da reação, vai depender somente da etapa lenta. Porque se você tiver uma coisa lenta, não importa se coisas rápidas aconteceram antes ou depois. Ela que vai empacar o sistema. Empacou o sistema, ela que vai falar, vai ser no meu tempo sim. Por isso que a etapa lenta é a etapa que define a velocidade da sua reação. Ao passo que existem reações elementares, que acontecem em uma única etapa. Se elas acontecem em uma única etapa, a velocidade depende dessa única etapa. Justo, né? E eu coloquei aqui a representação da equação catalisada. Né? O catalisador ele vai aparecer em cima da setinha. Tá? Do lado esquerdo dos reagentes, do lado direito dos produtos, em cima da seta, catalisador. Estou correndo um pouco porque essa parte não é tão importante de cinética química. Ela cai, mais um negócio teórico dos parâmetros para ver o que aumenta a velocidade e o que não. E do próximo slide, não funcionou. A gente vai ver os gráficos, que eles são importantes para a gente entender como que essa matéria acontece. Então, primeiro gráfico é um gráfico do caminho. Caminho literalmente um desenho. Caminho ele quer dizer como é que a reação acontece. Né? Em várias etapas, um mecanismo e tudo mais. A gente vê que ele sobe, tem um morrinho. Esse morrinho, né, a diferença do morrinho para o patamar dos reagentes é a energia de ativação, energia que você teve que dar para aquele sistema chegar naquele espaço, depois a reação acontecer. E isso é usado, né, até na termoquímica. Porque aí a diferença entre o patamar do reagente com o patamar do produto é o ΔH. Como a gente viu nesse caso que o patamar dos produtos está abaixo dos reagentes, quer dizer que foi uma reação que liberou energia. Tá? A gente vê que a energia dos reagentes é maior do que a energia dos produtos. Tá? Se ele se ele subisse, descesse um pouco,
e o patamar do produto estivesse acima do patamar dos reagentes, quer dizer que seria uma reação endotérmica, que absorveu o calor. Tá? Indo para o gráfico 2. Aqui da direita, subindo. Etapa 1 e etapa 2, uma reação em cadeia. No início tinha catalisador, no final tem catalisador. No início você formou um composto intermediário, no final você consumiu esse composto intermediário. Clássico da gente perceber. Catalisador tem no início, tem no final. Composto intermediário é formado, é comido. Acabou. Tá bom? E a gente vê. O gráfico azul, com esses dois morrinhos, é o gráfico com o catalisador. E o gráfico vermelho é o gráfico sem o catalisador. A gente vê que sem o catalisador, a energia de ativação é muito maior do que com o catalisador. Porque ele propõe um novo caminho, uma reação que antes acontecia em uma única etapa, agora está acontecendo em 2 etapas, e isso faz com que tenha uma energia de ativação menor, tá bom? E é por isso que ele fica mais rápido. Gráfico aqui de baixo é um gráfico com resultados experimentais, né, que você tem um gráfico que a quantidade do gás hidrogênio está aumentando. Se está aumentando, quer dizer que o gás hidrogênio está sendo produzido, tá? Então o que isso significa? Que ele é um produto, porque no início tinha 0 e no final vai ter tantos de quantidade. E a gente vê que existem 2 experimentos, que no final eles chegam na mesma quantidade, só que eles chegam nessa mesma quantidade em tempos diferentes. Né? O experimento 1 ele chega muito depois do que o experimento 2, o que indica que o experimento 2 ele foi uma reação catalisada, uma reação com uma temperatura maior, uma maior concentração dos reagentes. Né? Porque essa inclinação da curva foi maior. Então quer dizer que ele chegou mais rápido na quantidade final. Que faz sentido com o gráfico 4 aqui de baixo. Estou correndo que está acabando o tempo. Em que você tem nesse gráfico 4, uma descida do A e B e uma subida do C mais D. Quer dizer que o A mais B são os reagentes, porque eles estão sendo consumidos, e o C mais D eles estão sendo produzidos. Então quer dizer que eles são os produtos. No final, pode ser que os reagentes cheguem a 0 ou a uma concentração intermediária, que foi o caso aqui. Que são as situações que a reação ela acaba porque ela chegou num equilíbrio. Tá bom? Se fosse o composto intermediário, ele seria 0 no início e 0 no final. Então ele seria produzido e consumido. Se fosse o catalisador, ele seria constante. Tá? Ou ele seria uma reta, uma curva que sairia de um patamar 3 mol por litro, consumido, e depois ele volta para os 3 mol por litro, tá bom? É importante. Tanto o catalisador quanto o composto intermediário vão ter a mesma quantidade no início e no final. Só que a diferença é que o composto intermediário vai ser 0 no início e 0 no final, e o catalisador vai ser uma certa quantidade no início e uma certa quantidade no final, porque ele se mantém. E vamos. Último slide, gente. Vamos. Por que eu faço isso? Velocidade média e velocidade instantânea. Se eles forem pedir para você calcular a velocidade, que já é uma questão mais difícil, ou ele vai pedir velocidade média, que nem na física, né? Diferença da concentração dos reagentes ou dos produtos dividido pelo tempo, tomando cuidado que a diferença do reagente vai ser negativa, então você coloca um módulo para que ela seja positiva. Ou ele vai pedir a velocidade daquele instante para aquela quantidade de reagente. Tá? Mas vamos manter para a velocidade média. A velocidade média ela depende também da estequiometria. Então, se ele te dá uma velocidade média de consumo do A e ele te pede a do C, de produção do C, você não pode falar 10 mol por litro por segundo do A é igual, a velocidade é igual. Não. Vai depender dos coeficientes estequiométricos, do balanceamento dessa equação. Se você tiver 1 mol de A formando 2 mol de C, se a velocidade do A for x, a velocidade do C vai ser 2x, porque você está formando 2 no mesmo tempo que você consome 1. Se você tiver 2A formando 1C, no mesmo tempo que você consome 2 do A, você está produzindo 1 do C. Então a velocidade do C vai ser a metade do A. Tá bom? Como que se faz isso? A velocidade média da reação vai ser igual à velocidade média de cada um dos compostos divididos pelo coeficiente estequiométrico de cada um deles. Na velocidade instantânea, você vai ter a lei geral de velocidade, que vai ser V igual constante vezes concentração de um dos reagentes elevado a um coeficiente, vezes concentração do outro reagente elevado a um outro coeficiente. Esses coeficientes você descobre por meio de experimentos, que foi essa etapa que eu coloquei.
Lembra que no PVNRT eu falei, divide a primeira situação pela segunda situação? Mesma situação aqui. Ele vai te dar vários experimentos com diferentes formas, diferentes quantidades de concentração e velocidades. E vai te pedir a velocidade para uma outra situação, em que você não sabe, né? Você sabe as quantidades de cada um dos reagentes, mas não sabe a velocidade. Você vai fazer a mesma coisa, você vai dividindo experimento por experimento, dando preferência para experimentos em que a concentração de um dos reagentes vai ser igual, vai ser constante, e a concentração do outro reagente ela vai variar. Porque aí, se um for constante, vai dar aquele negócio, vai cortar. Se cortou, tanto faz o coeficiente dele. Porque 1 elevado a qualquer número é 1. E o outro que variou, você vai descobrir quanto que esse coeficiente é, baseado também no quanto a velocidade variou. Né? Se você dobrou a concentração e a velocidade dobrou, quer dizer que é de 1 para 1. Então quer dizer que esse coeficiente é 1. Se você dobrou a concentração do reagente e a velocidade quadriplicou, multiplicou por 4, então você tem de 2 para 4, de 1 para 2. Então quer dizer que esse coeficiente é 2. Então você está ao quadrado, tá bom? E isso é tipo fazendo exercício. Espero que na próxima aula dê tudo certo. Esses coeficientes eles vão dizer sobre a ordem, né, do reagente, né, o quanto que ele influencia na velocidade, tá bom? Às vezes a questão vai te perguntar qual é a ordem global da reação. É a soma das ordens de cada um dos reagentes. Você descobriu que o X é 1, o Y é 2. Ordem global, 3. 1 mais 2, 3. Tá bom? E é isso, gente. Espero que tenha entendido. Esse final ficou um pouco mais corrido. Mas o que cai aqui, de fato, mistura e diluição de soluções, os gases com as reações, a termoquímica de forma explícita, e a velocidade, né, com os conceitos teóricos e essa questão da velocidade média. Poucas vezes, geralmente, em segunda fase, vai cair a velocidade instantânea, tá bom? Principalmente cinética, acaba caindo com radioatividade, que é da frente do professor Pita, porque são reações de ordem 1 e o tempo de meia-vida, que é o tempo para metade do reagente ser consumido, ele é constante, tá bom? Só isso que você precisa saber. Tá bom? Espero que vocês gostem da aula, né? Acabou mesmo. Vai ter uma lista de exercícios, um gabarito comentado, meu número vai estar lá. Pode mandar uma mensagem adoidado, que eu estou de férias, então aproveitem essa oportunidade, né? Espero que a gente possa te ajudar da maneira que for possível. Vocês podem contar com a gente para tudo. E vamos que vamos, né? Que esse é o ano e segundo semestre vai dar show, tá ligado? Valeu, gente. Ai, meu Deus do céu.